Para você que está ligado aqui no Em Pauta, olá! Eu sou o jornalista Emanuel Miller e a partir de agora nós vamos acompanhar os destaques da edição desta terça-feira do Em Pauta. Você sabe, o Em Pauta no sábado às 10 horas da manhã, ele é feito ao vivo, com transmissão pelo Facebook e também, em breve, pelo YouTube. E a edição de terça-feira, às vezes é gravada, às vezes será ao vivo. A edição desta terça, dia 16, por exemplo, ela é uma edição gravada. Então, hoje você vai acompanhar uma entrevista muito especial que nós fizemos, um grande bate-papo com o jornalista Yuri Cougo Dias. Ele que é editor de esportes do Jornal Minuano e veio para falar com a gente a respeito de um panorama geral sobre o esporte em Bagé, a classificação do Bagé para as quartas de final da divisão de acesso, a campanha do Guarani na terceirona, no Campeonato Gaúcho da segunda divisão, os atletas bagienses que estão em destaque em nível nacional e internacional. Enfim, um panorama muito legal desse bate-papo com o Yuri que você vai conferir aqui pelo Em Pauta. Lembrando sempre que este programa tem o patrocínio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, na Monsenhor Costável Hipólito 393, uma quadra abaixo ali do Nicolini da Monsenhor, e sempre destacando que às segundas e quartas-feiras, das 5 da tarde às 7h30 da noite, a associação está realizando a vacinação contra a gripe. Não apenas em idosos, é claro, em todo o público-alvo da campanha, mas fique atento, havia uma possibilidade, a gente já adiantou isso aqui no programa de sábado, da associação inclusive não realizar esse ano devido à falta de vacinador, mas numa ação voluntária do enfermeiro Antônio Soares, que dispõe do curso para aplicação de vacinas, foi possível então esse acerto com a Associação dos Aposentados para aplicação neste horário que é diferenciado. Aliás, a maioria dos postos de saúde fica até às 5, 5h30, 6 horas, enfim. Mas no caso da Associação dos Aposentados, você pode procurar a sede da associação e se vacinar, claro, sendo o público-alvo da campanha, né? Vou citar alguns aqui: gestantes, crianças até 5 anos, puérperas, ou seja, mulheres que passaram 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas, enfim, tudo isso faz parte. Professores também fazem parte deste público-alvo da campanha. Então já fique sabendo, você pode ir lá procurar a associação, se vacinar numa boa e já conhecer a bela estrutura que o pessoal oferece. Um grande abraço ao Valdir, que é o tesoureiro, ao Pachá, que é o presidente, e a todos, enfim, que fazem parte, integram a diretoria da associação. Também conosco, como patrocinador, as mensagens de paz. Aliás, mensagens de paz que a gente sempre coloca na abertura e no encerramento desta programação. Hoje vocês podem ver, eu estou liberado aqui, né? Não peguei o meu tradicional livrinho das mensagens de paz, mas como este é um programa altamente interativo e que a gente consegue fazer algumas coisas diferentes, vamos dizer assim, durante a realização do programa, eu já vou pegar uma mensagem aqui. Enquanto isso, eu destaco também o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, com a Matriz do Crucificado, Paróquia da Crucifixão e também as capelas de São Lucas, São Marcos e São Filipe, sempre com celebrações, agendamento. Aliás, um grande abraço à reverenda Ana Maria, o reverendo Rodimar Lopes, grandes assistentes, né, internautas, antes ouvintes quando a gente exibia os programas, seja primeiro na Rádio Cultura e depois na Rádio Fusão. E agora, internautas que acompanham essa transmissão aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Um grande abraço a eles. Vamos então, está com uma mensagem boa para você que está acompanhando no final desta terça-feira. E vamos trazer alguma coisa diferente aqui em termos de mensagem. Olha só, tem uma mensagem bonita aqui, já achei de imediato. Paz não é aquilo que encontramos em lugares rudes, sem problemas, sem trabalho duro, mas o que permite fazer com que a calma chegue em nosso coração, mesmo no meio das situações mais adversas. Hoje a mensagem curta, mas toca o coração. Pessoal, vamos de imediato então chamar essa entrevista, porque a entrevista ficou comprida, ficou um bate-papo legal, né? 2 jornalistas, um que gosta de conversar e outro que gosta de perguntar, bom, aí realmente, né, unir o útil com o agradável. Então vamos a esse bate-papo muito especial com o jornalista Yuri Cougo Dias, falando sobre o panorama do esporte em Bagé. Acompanhe. E aí, galera do Em Pauta, tudo tranquilo por aí?
Estou hoje aqui com um convidado muito especial nesta terça-feira do programa, meu amigo Yuri Couvo Dias, jornalista, editor de esportes do jornal Minuano, também exerceu a mesma função do jornal Folha do Sul, e está aqui para bater um papo conosco sobre a movimentação esportiva em Bagé. Porque olha, o que tem de notícia, Yuri, não é brincadeira. Bagé classificado para as quartas de final da divisão de acesso, o Guarani com a melhor campanha do Campeonato Gaúcho de Terceira Divisão, tá? Eu só chamo de segunda divisão, mas é terceirona, tá? Com todo respeito ao pessoal do Guarani, mas terceirona é terceirona. Exato. Nós temos atletas importantes se destacando. No caso da Marina Rodrigues no MMA, ganhou sua primeira luta no Ultimate Fighting Championship, popular UFC. Oi. Nós temos a equipe de basquete se destacando no Campeonato Estadual. Nós temos a possibilidade da construção de pista de atletismo no Militão, um sonho principalmente das escolas, tanto da rede pública, tanto estaduais quanto municipais, de ter essa pista que pode se tornar realidade em breve. E é claro, vai trazer um pouquinho dessa tua experiência para nós, lidar com o esporte no dia a dia. Mas a primeira pergunta, fora as questões específicas propriamente, como é que tu avalia hoje o esporte de Bagé? Porque com a internet, é claro, o esporte ganhou o mundo. As notícias sobre a dupla Baguá ganham o mundo. O desempenho da Marina Rodrigues, nossa, a gente colocou aqui na fanpage do Em Pauta, sei lá, teve 15 mil pessoas praticamente de alcance, a notícia que nós fizemos no dia da luta, que foi agora no final do mês de março. Como é que tu avalia toda essa perspectiva do esporte aqui em Bagé? Claro, sem envolver muito a questão política, assim, a questão de desempenho do pessoal de Bagé se destacando. O Branco, que teve de aniversário, né? Exato. Há poucos dias, hoje diretor de base de novo, das categorias de base. Falando de aniversário hoje, Daiane Bagé está de aniversário hoje. A Daiane Bagé, atleta que disputou 3 Copas do Mundo pela seleção feminina. Esse ano tem Copa do Mundo feminina de novo, né? Com transmissão na Globo. Com transmissão na Globo. Pela primeira vez, a Globo vai transmitir. Se você ainda não sabe, vai ficar sabendo aqui no Em Pauta. E com certeza ele vai botar no Minuano também. Tá? Aqui é uma parceria. Né? Vamos fazer uma parceria. Pela primeira vez, a Copa do Mundo de Futebol Feminino será transmitida pela Globo e ao vivo. Não vai ser o gravadão, tá? Yuri, Quer saber de fazer material no blog? Tá gravado? Seja o que Deus quiser. Muito bem-vindo aqui ao Em Pauta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e bater um papo com a gente. Como é que tu avalia o esporte? O nome Bagé no Esporte, agora em 2019, nesse início de ano. Cara, se a gente for fazer uma análise histórica, Bagé sempre foi um polo, um cenário esportivo que revelou muitos frutos para Brasil, o mundo afora, mas eu vejo que hoje tem um cenário em evidência não só no futebol, mas nos outros esportes. Eu acho que é nisso que a gente percebe a diferença. E às vezes, em outros anos, a gente percebia que sempre tinha personalidades em outros esportes, em outros nichos, sendo, entre aspas, descobertos, só que pelos jornais, depois de certo tempo. Hoje não, a diferença é que a rede social está fazendo com que esses atletas sejam acompanhados, sejam monitorados, e aí as redes sociais, em muitos casos, estão pautando a gente. Então eu acho que esse é o diferencial. Quem lida com o jornalismo esportivo, eu tive pouquíssimo tempo no jornalismo esportivo, mas quem lida com o jornalismo esportivo sabe, né, que é uma situação que tu tá sempre cavucando, tu te sente um verdadeiro tatu, se entendeu? Mas tu cavoca na lua para conseguir informações. E, principalmente numa cidade como Bagé, que tem o cenário forte, que a gente sabe que é do futebol e do futebol amador, Lógico. Mas agora ganhando outro destaque em outros segmentos esportivos. Como é que tu avalia essa evolução? Essa evolução, na verdade, eu enxergo como uma continuidade de projetos que foram fortes no passado, teve um buraco de tempo, digamos, e hoje retornam com força, tentando se reinventar nesse mundo diferente que a gente vive. Um exemplo que eu posso te dar é o próprio Bagé Basquetebol Clube, o BBC, que tu falaste aqui no início do programa. O BBC, ele é um desmembramento de todo aquele trabalho feito na Fumba, no final dos anos 70, década de 80 Sabe que eu me lembro? e metade da década de 90. Eu me lembro da equipe, como não existe, mas não é propaganda, você está aqui, Bambino Barrichello, que disputou uma semifinal de campeonato estadual com o Corinthians de Santa Cruz do Sul. Isso 89, 90, para o pessoal mais novo não vai saber, ou não vai se lembrar, mas o Bagé teve uma equipe que foi semifinalista do estadual. Perdeu o jogo aqui, no Militão, e perdeu o jogo. Isso na categoria adulta, né? Na categoria adulta, não. E Principal, na a época e na que categoria o Corinthians juvenil? era Arcal, o Corinthians, o treinador era o Ari Vidal. E na categoria juvenil foi campeã estadual.
Sim, aí que tá os jogos intermunicipais também, velho. E a cidade também ficou marcada, eu não tenho a precisão, porque às vezes foi 94, 95, quando o Pit Corinthians veio jogar. Isso, exatamente. A Pit Corinthians. Naquele momento era o atual campeão brasileiro. E foi um... Jogou com a seleção bagense, aí chamaram 2 Uruguai pra reforçar, né? A Pediu pros amigos. Eu me lembro que era o Gaston. O Gaston, meu amigo, meu conhecido, enfim, a gente fez amizade. Mas eu me lembro que o Gaston veio como reforço para a seleção de Bagé. E o interessante é que os responsáveis por esse projeto do Bagé Basquetebol Clube, o BBC, são os jogadores da época. Isso que é legal, né? Isso que é O legal. pessoal faz encontro de vez em quando, Sim. também, né? Vamos... Reencontram a equipe daquela época. E todos os anos eles fazem um encontro. E vamos contextualizar um pouco mais então. Vamos lá. O Bagé Basquetebol Clube ele foi reativado em 2017, após... Ou seja, bem recente. 2017. E Bagé teve uma pausa de 26 anos de participação em campeonatos estaduais. Só que em vez de começar com um time adulto, eles fizeram ao contrário. Fizeram a base. Fizeram a base. E eles trabalham com o alto rendimento e o projeto social. Eles têm projeto basquete para todos, em que eles instalem núcleos em escolas periféricas. Hoje, no momento, a atuação é em Bagé e Candiota. E fizeram uma parceria também com o Espírito Santo até para o local de treinamentos. Mas na maioria dos casos são desses locais sociais que eles selecionam para o alto rendimento. Que aí o alto rendimento sim é responsável pelas competições. Ninguém fica de fora que participa do projeto. Mas eles têm essa ideia de que do alto rendimento tu consegue montar uma equipe forte, uma equipe consistente. Porque eles perceberam que a realidade deles quando eram jovens era bem diferente da realidade que a gente vive. E eles percebiam que o esporte era a lacuna que faltava de repente para preencher a ocupação e também ser um fator para moldar o caráter desses jovens. Se eles vão ser jogadores profissionais, se eles vão ganhar bolsas para atuar em outras universidades, aí é outra história, consequência. Mas o importante é que o BBC é um projeto muito organizado e que creio que em breve está colhendo frutos. Bom, vir ficar 26 anos fora de um campeonato estadual, de um cenário competitivo desses, é muito grande. Então não ia ser... o pessoal tem que ter paciência, não é? Como o pessoal gosta de praticar basquete aqui, a gente passa para esporte. Esporte é impressionante, o pessoal... Mas aí tu quer praticar, mas não sabe onde, ali tu quer aprender um pouco mais, então isso é uma lacuna que preenche. Então, voltando, o primeiro ano eles foi mais, digamos, como experiência, em 2017. Porque, como eu disse, 26 anos fora de uma rota é complicado. É muito tempo. Já em 2018, tem que plantar semente. A categoria Sub-15 se destacou. Por um ponto, eles não foram para o quadrangular final. E a Sub-17 ganhou uma competição, a Copa RS, que em termos de importância é a segunda mais importante de categoria de base aqui no Rio Grande do Sul. E para este ano eles viram que se por um ponto o infantil não chegou no quadrangular, a meta deles é chegar no quadrangular. E também eles conseguiram a aprovação em Brasília de lei de incentivo ao esporte. Até o final do ano, eles vão tentar captar 500 mil para conseguir acessar o recurso. E aí, a partir de então, com esse recurso, a meta deles é, a partir de 2020, transformar de vez o alto rendimento em Bagé, com treinamentos diários e... Ou seja, profissionalizar. Essa é a intenção do pessoal do BDC. Essa é a intenção. Para isso, eles investiram numa coisa que, em muitas casas, falta aqui aqui em Bagé. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, que é preocupação com elaboração de projetos. Isso vai analisar muitas ideias boas, muitos trabalhos legais, mas falta uma organização. Embora muitas vezes a gente, por conhecer a realidade, muitas vezes de algumas entidades, eu digo, falta inclusive alguém que dê aquele empurrãozinho. Exatamente, que vá mais a fundo, até a questão de capacitação a gente sabe. Resolver pendências burocráticas. Embora não se faça política, precisa-se da política. É verdade. Tem uma diferença nisso. E a questão, né? Política partidária é uma coisa, política pública é outra bem diferente. E muitas vezes tu precisa, para desenvolver um bom projeto, de alguém que seja ágil em elaboração de políticas públicas. Porque muitas vezes, lamentavelmente, a gente sabe que não acontece. E o BBC foi esperto nesse quesito em questão 2017. Bom, no final do ano passado, que eles tiveram a aprovação da lei de incentivo ao esporte.
em apenas Foi rápido. um Foi ano rápido. e meio a reativação, eles já conseguiram esse trâmite em Brasília. Então, isso daí com certeza vai colher muitos frutos. E eles já têm enfrentado pau a pau Caxias, Sojipa, Grêmio Náutico União, São Luba, forças do Uruguaiana. esporte. Eles também já estão revelando jogadores. Por exemplo, tem um pivô, o Luan Ribeiro Pinto, 14 anos, 2 metros e 3 já. Nossa senhora. Vou fazer uma brincadeira aqui, não me leve a mal, tá criado a Todd, né? Meu tempo você dizia isso no colégio. Provavelmente alguém está assistindo, conhece ele, então pode até ajudar. 14 anos, 2 metros e 3, eu conversaria com ele assim, ó, nessa posição. Tu já não precisa tanto. Precisa. No meu caso já é mais complicado. Só que tem 23, ele tem 14. Acho que ele ainda vai dar mais um pulo ainda. É um pouquinho desproporcionado. Bueno, vamos seguir no esporte. Então, Seleção Gaúcha ele já tá? Seleção Gaúcha. Seleção Gaúcha da categoria dele. Tem o Érico também, Ribeiro, de Candiota também, outro oriundo do núcleo social de Candiota, também já atingiu a Seleção Gaúcha. Outros fatores também que é interessante, eles estão fazendo capacitações, exatamente como tu falou. Tem o circuito europeu de basquete, em que os jogadores de diversos países vão para lá e treinam com os melhores técnicos do mundo. E só que o O pessoal da Croácia, se eu não me engano, da Sérvia, tem vindo para cá. O que o basquete brasileiro, exato, o que o basquete brasileiro tem feito? Tem trazido esses caras para cá. Aí o circuito europeu de basquete no Brasil. E pelo 3º ano consecutivo, o BBC vai receber um cara desse. O primeiro foi o Mirko Milicevic, em 2017, um sérvio, campeão mundial pela Iugoslávia, naquele cano de time que a Iugoslávia tinha na década de 90. Me lembro do principal astro daquela... Você é muito de basquete, né? Você dá pra perceber. Eu gosto de basquete. Era o Drazen Petrovic, que faleceu num acidente de carro. Exato. Era o grande nome da seleção croata. Que, aliás, quando o Dream Team saiu campeão olímpico em 1992, o Drazen Petrovic, com todo aquele time dos Estados Unidos, foi escolhido o melhor jogador da Olimpíada, que a Croácia foi para a final. Sim. Ano passado trouxe um espanhol, Pablo Bernabé Pérez, que a Espanha é outra nação que se destaca no basquete, traz uma proposta... Foi campeão mundial em 2006. Um Paul Gasol era o destaque. E traz uma proposta bem diferente da proposta norte-americana do basquete. E para esse ano eles vão trazer mais um técnico sérvio também. O nome agora não me recordo. É um Vic. Não, é um Vic, tá? É um Vic, tá? Pronto. É a terminação lá dos nomes da Croácia. Mas então, concluindo, pessoal que te interesse, dê uma procurada, busque nas redes sociais, procure o pessoal porque o projeto está muito organizado. Sabe uma das coisas que me deixava muito triste? Eu via que a minha turma gostava muito de basquete, não tinha onde jogar. Isso pega final da década de 80, começo da década de 90. Na Praça Esporte, por exemplo, não tinham os aros. Tu tinha as tabelas de basquete, mas alguém inteligente lá resolveu furtar os aros. E um professor que tivesse uma base forte de basquete também, né? Nossa senhora! Eu tive o Oscar. Professor Oscar, olha só! Mas infelizmente foi pouco tempo que eu tive ele como professor. Mas era o único assim, que eu conheci que tinha uma base forte de basquete. Professor Ivan Ravazza também? Ah, sim. Professor Embora eu não tinha tido contato com ele, eu ouvi falar muito. Professor Ivan Ravazza também, incentivador. Basquetebol, os treinos lá no final de tarde, da escola Carlos Cruz. Basquete é um esporte muito bom. É um esporte de massa, se for bem elaborado. Vou só encerrar o assunto, senão a gente vai ficar falando de basquete o tempo todo. Vamos pra Sabe que eu agora. me lembro da Olimpíada no Brasil, agora 2016? Eu estava no consultório médico em Porto Alegre, o jogo era Brasil e Espanha. E o Brasil acertou uma cesta no último segundo do jogo. O Brasil ganhou o jogo da Espanha, pois infelizmente ficou fora, ainda na primeira fase. Tudo que é jogo do Brasil, contra o Brasil é pra matar, né? O consultório inteiro vibrando, até eu. As atendentes pararam para ficar olhando, porque não adianta. O Brasil, para quem não sabe, que não se lembra, é bicampeão mundial de basquete masculino. Década de 50, né? 50 e 60. 59 e 63. 59 e 63, a data não me recordava. 59 e 63. E uma coisa que eu aprendi assistindo o jogo de basquete da seleção brasileira, não importa o adversário, pode ser o mais frágil, o jogo vai ser sempre emocionante. Que seleçãozinha que mata o coração, né? É verdade. Olha, vai errar a cesta no último minuto, errar lance livre. Infelizmente a nossa confederação deixada de polêmica, né? Outro assunto. Até sob intervenção
Confederação Brasileira de Basquete teve. Bom, vamos fechar esse parênteses. Vamos passar agora para outros esportes. Por exemplo, voleibol, MMA. MMA teve a exposição, tem as competições do professor Cristiano Centena também, powerlifting, musculação, levantamento de peso. Ou seja, isso coloca a Bagé também num cenário esportivo interessante. Eles estão sempre em evidência e sempre participando, obtendo títulos expressivos e mesmo assim a dificuldade é grande, né? Sempre. Para conseguir um bolsa atleta, nossa senhora. Tá, mas é um assunto bom. Tem uma informação pra gente lançar. Então, por favor, fique à vontade. Fique à vontade e diz com sinceridade o que desejam os internautas. Vai fundo. Falasse em bolsa atleta, me lembrei. Não sei se você lembra no passado, o João Vitor Almeida, estudante da escola Félix, foi campeão brasileiro de salto à altura. Lembro, Fábio. Tem uma boa matéria. Saiu, eu não lembro se foi segundo ou terceiro. Naquela época eu ainda estava no Sul-Americano, estava na Folha do Sul. Isso, mas saiu os dois. E aí. Ele foi segundo lugar Sul-Americano, se não me falha a memória. Segundo ou terceiro. Menos que isso não foi. Você foi pro pódio. Ele foi pro pódio. Essa informação é precisa. Ele acabou de conseguir bolsa atleta. Que bom. Para a categoria estudantil. Mas vai ter que sair. Saiu sexta-feira no Diário Oficial. Não, quinta-feira saiu no Diário Oficial. Conseguiu uma bolsa estudantil. E isso vai facilitar um monte para ele custear toda a rotina de treinamentos dele, viagens. Enfim, não vai ter que sair. Que bom. No bom sentido, mendigando. É uma boa notícia para o esporte bagiense, né? Porque é um atleta que tem futuro. E ele vai ficar em Bagé ou vai ter que sair daqui? Ele é novo, né? Ele tá recém no ensino médio. Mas... Quando vê... A gente sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Um dos casos ele tá treinando lá no MEC com a Nair. Professora Nair Ferreira. Sabe que é a nossa atenta ouvinte. Então vai ver. Barra e assistente. De repente ela até pode complementar. A professora Nair, ela é uma das que mais luta pela pista de atletismo. Tem 16 anos, João Vitor. 16 anos. 16 anos. E é uma promessa do esporte. Tu sabe quem é que era? E é difícil. Grande nome do atletismo em Bagé? Se alguém já tinha conseguido Bolsa Atleta aqui em Bagé. Bolsa Atleta Paralímpica eu sei que teve. Teve o Heraldo das Neves Rocha. O Heraldo Rocha conseguiu uma época a Bolsa Atleta. Agora, profissionalmente assim, acho que não teve. Não me lembro se a Jane Morales teve também, o levantamento de peso. Não tenho certeza se ele teve. Aliás, grande abraço a Jane, plena recuperação. Teve que fazer lutando, né? Lutando, porque problemas de saúde, enfim. Teve que fazer um bingo há pouco tempo, tomara que se recupere logo, nossa bicampeã mundial. Falando em alterofilismo, o Marcos Berto também acabou de ganhar um título no final de semana. Ele participou do Arnold Classic Brasil, em São Paulo, que é um evento realizado em vários países pelo Arnold Schwarzenegger. Ele competiu pela primeira vez no Power Biceps. A maioria das vezes ele compete no terra. Sim. E mais uma vez o Marcos Berta saiu campeão. O Marcos Berta, para quem não sabe, também é deficiente visual, né? Sim, ou seja, um acidente. É uma circunstância toda especial. É o pessoal aqui de Bagé que faz o nome, gente. Leva o nome de Bagé por aí afora. E isso que a gente acha importante. Bom, o Marcos Berto me falou 2 vezes que ele só tinha dinheiro para pagar uma noite no hotel e na outra ele dormia no rodoviário. Para poder competir. Ele não teve vergonha de falar. É isso que torna cada vez mais forte, né? Com um coração forte. É que tá, infelizmente, mas fazer o quê, né? Seguindo o vídeo. Infelizmente a gente sabe que isso acontece muito. MMA. Bom, vou entrar num capítulo à parte. Marina Rodrigues. Surpreendendo. Depois a gente já desmembra pra família Alcaute. Já falamos do Roberto, irmão da Marina. Depois já vai pro Magé, com o Rafael. Isso, e depois encerramos com o Guarani. Perfeito. Olha só uma coisa linda. Tudo analogia. Jornalista é tudo louco, não reparem. Ainda mais quando você junta. Você junta os dois é um problema. Marina Rodrigues fazendo bonito, né? Mas literalmente. Que quebra-pau entre ela e a mexicana. Sanguinária. Ali foi sanguinário. A Marina saiu com o braço, a mão quebrada, o deslocamento de ombro. E a outra saiu com o nariz quebrado. Com o nariz quebrado. E o que eu acho mais interessante disso tudo, a foto delas depois da luta. Isso foi interessante. O que no futebol se chama de fair play, o espírito esportivo, saber separar as coisas.
naquele momento elas não são rivais na vida, elas são adversárias no octógono. Isso que eu achei mais bonito, porque se tu for avaliar apenas a luta, foi um quebra-pau danado, né? Foi, as duas saíram com o rosto desfigurado, né? Marina é extremamente agressiva, quando ela consegue implantar o jogo de Muay Thai dela na luta, aí a adversária tá ferrada. Olha, teve uma hora que ela deu um cruzado na mexicana, que eu jurei que a mexicana ia cair de água da mulher. E a Marina é imprevisível, começou pela primeira luta no UFC, foi um empate majoritário, foi raro. É verdade. Com a Randa Marks e a Kiana canadense. E agora a Marina subiu no ranking, né? Subiu no A ranking. Marina tá em 11º, estava em 13º. 11º? No peso palha feminino, estava em 13º, subiu para 11º lugar. Que interessante. E ela atraiu bastante visibilidade na na imprensa internacional. Ganhou e isso destaque. é um fator fundamental para a escolha de adversários, para que, de repente, ela até pule degraus. E o fato não é impressão minha. Isso é jornalisticamente falando. O exemplo de fair play dela botou mais uns pontinhos para a Marina. Com certeza. Porque isso é levado muito em conta. Ou seja, tu chega lá, dentro do octógono, os dois atletas estão ali para vencer. Ninguém está ali para empatar ou para perder. Estão para vencer. Eu tenho chegado à conclusão de que quanto mais bruto o esporte, mais respeito se tem. É verdade. No rugby, no futebol americano, acontece lá de vez em quando, não vou dizer que nunca acontece uma confusão, uma briga, mas tu percebe muito respeito no MMA. Já no futebol é qualquer um tapinha e aí já fechou toda a história nacional. O nosso amado futebol. Nosso país, né? Mas a Marina, eu acho que tem muita coisa boa por aí. E o Roberto, irmão dela? O Roberto destacando na natação paralímpica. O Roberto sempre pode, né? É o outro que está sempre praticamente classificado para a Paralimpíada. O Roberto tem dois compromissos que o Roberto tem. Tá, um deles é o circuito Loterias Caixa, que são aquelas 3 etapas, né? que é, falando a grosso modo, é o Campeonato Brasileiro de natação, do Paradesporto. Mas esse ano ele tem 2 competições extremamente importantes, que são os Jogos Pan-Americanos, que vão ser em Lima, no Peru, e o Mundial, que vai ser na Malásia. Inclusive, ele já classificatório, né? Para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Inclusive, o Roberto Alcalde já foi campeão mundial em 2011. Foi antes da Olimpíada. Em Canadá. Eu só não me lembro se foi em Montreal ou Vancouver. Foi numa dessas duas. Mas foi no Canadá. Ele foi. E ele tenta o bimundial. Geralmente ele compete em 3 provas, mas a forte dele mesmo é os 100 metros peito. Roberto Alcalde, ele saiu campeão, agora saiu também no 100 metros peito no passado no Parapan Pacífico, na Austrália. Então é outro que está sempre abrilhantando, né, nossa Bagé. Uma pena que os guris, tanto o Roberto quanto a Marina, tiveram que sair daqui para aperfeiçoar o treinamento. Mas em compensação, eles sempre falam com muito carinho. Sem desdenhar a cidade. Eles sempre falam com sem muito desdenhar carinho. a cidade, mas para que não tinha como. Sim, não tem uma piscina olímpica aqui. Não tinha como treinar. Até mudando uma alfinetada, eu vi uma vez, eu ainda estava no Jornal Folha do Sul e fiz uma matéria sobre a primeira luta da Marina no UFC. E aí fiz um resuminho da história dela. E aí uma pessoa comentou lá, quando eu li, dizendo mais ou menos assim: quando eu li que ela não morava em Bagé, me desmotivei. Aí a pessoa vai responder, mas como é que ela ia chegar no UFC treinando em Bagé? E ela morou até uns 13, 14 anos aqui. É algo assim. Então as pessoas não têm noção. Tu sabe que ela sofreu bullying, do que tu precisa para chegar onde tu chegou. Porque aquilo que está ali no ringue é 5% de tudo que envolve no esporte. E ela contou para nós, numa entrevista, até quando eu estava na Rádio Clube, fiz entrevista com ela, e a Marina contou que ela sofreu bullying aqui, né? Ela era gordinha. Exato, inclusive o ingresso dela no esporte, a primeira foi no Muay Thai, para perda de peso. Bom, agora vamos falar um pouquinho futebol. Dupla Baguá. Classificação do Bagé. O Bagé começou todo cuenco, e foi indo e teve uma recuperação. A chegada do Márcio Nunes recuperou a equipe que parecia não ter liga, deu liga. Souza vai embora e o Bagé melhora. Até rimou. Olha só, nunca mais consigo isso. Que estético. Brincadeira, tio. Não, foi sem querer. Se eu quisesse fazer, não saía.
Como é que tu avalia essa campanha do Bagé e principalmente agora, Glória de Vacaria nas Coincidência ou não, quartas de final? foi desde que o Souza saiu. Pois é. Coincidência ou não. Isso deixa para a interpretação de cada um. Mas enfim, após aquele... Tá, e a tua? Eu vou falar a minha. Eu falo aqui a minha interpretação. Eu acho que a questão do Souza, ele não deu resposta dentro de campo e não só isso. De certa forma, minou o grupo. O problema talvez fosse ele. Talvez não ele, mas a posição dele no vestiário. Exatamente, a posição dele. Talvez não fosse pessoal. Se espera que o mais experiente vá abraçar o grupo e comandar. Isso é o que se espera de um líder. E o Souza me parece que não teve esse cacuete de líder. Questão física também? Também. Ele já não cozinha na primeira fervura, né? 37, 38 anos. Instabilidade inicial, exigindo uma resposta imediata, também tem esse fator. Porque o Bagé iniciou com aquele empate com o São Gabriel. A gente sabe que um empate não foi o fator para o técnico Michel Neves fosse demitido, mas é porque ele já não vinha agradando a diretoria, por questões de divergências de futebol, critérios, enfim. E aí a direção cortou ele na... Aproveitou a ocasião. A deixa que o clube dele, o Bagé, deixou a desejar na primeira partida. Me chamou muito a atenção o fato de que o Michel, que na verdade era solícito. Tu é repórter esportivo, tu sabe disso, ele era solícito. Extremamente. E no final do jogo do Bagé ninguém conversou com o Michel. Inclusive o Michel tem gente no WhatsApp, totalmente informal, do pessoal dele. Me lembro da época que o Suca, por exemplo, era treinador do Bagé e o professor Luiz Clóvis Lemos do Guarani. Mas o clima era pesado. ótimo de conversar com eles à beira do campo. Michel não tinha sido comunicado ainda oficialmente, mas o Zuzu já estava grande de que ele ia ser demitido. Então, aquele... Aí tu já sabe que tá na marca do pênalti mesmo. Exato. E aí, enfim, e a mudança e a guinada. E aí chega Márcio Nunes, Michel foi demitido. Perde as duas primeiras. Michel foi demitido na noite de domingo, 16 de fevereiro, estreia contra o São Gabriel. Márcio Nunes chega segunda de noite, tem um jogo quarta contra a Inter de Santa Maria, lá em Santa Maria. Inter de Santa Maria também não tinha vencido o primeiro jogo, ele só conseguiu dar um treino pro time, em todo esse ambiente. Mas já perdeu 3-2. 3-2. Tu vai exigir do que do cara? Depois volta, ele só consegue também só dar mais um treino, porque já tinha jogo sábado, em casa contra o Lajerense. E aí o Bagé tem a pior partida do campeonato. Leva 2-0 do Lajerense, último jogo do Souza, diga-se de passagem. E aí depois, na outra quarta-feira, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo. Contra o São Paulo? Perde 1-0, mas... terceira derrota. Mas já jogando já bem. com uma postura diferente, diga-se de passagem. O Bagé jogou melhor que o São Paulo. A diferença é que o São Paulo fez o gol no começo do jogo? A diferença é que o São Paulo foi efetivo e tentou lançar na rede, coisa que o Bagé não foi. Até pela falta de confiança. O Bagé criava jogar o segundo tempo inteiro, mas na hora de definir, pesava a perna, justamente por esse meio. E aí vem uma véspera de carnaval. E aí toda a função de falta de efetivo na cidade, e o Bagé consegue, em vez de jogar no final de semana de carnaval, consegue puxar o jogo em casa com o Cruzeiro para quarta-feira de cinzas à noite. E todo mundo foi treinar! Márcio Nunes não deu folga para ninguém. Todo mundo foi treinar! 5 dias seguidos treinando. E sem ninguém na volta. Eu fui a esse jogo no Cadrabola, me chamou a atenção principalmente o desempenho. O Bagé até conseguia virar até os 40 e aí veio uma... 2 no segundo 49? 49 segundo tempo, 2-1 de virada. Estremece aquele estádio. E aí, depois o time vai lá. Contra o Farroupilha contra o Guarani, vence fora de casa, Guarani Venâncio, que na época era o líder. E depois, em casa, vence por 3-2 Farroupilha com gols 49 de novo! E aí tu percebe o time, Márcio Nunes, ele não é um cara que prioriza, que valoriza a posse de bola. Não que o time não tenha posse de bola, não é isso que eu quero dizer. Mas é um time efetivo, de chegada, aguerrido. E se até o final algum torcedor não infartar lá no gramado, lá na arquibancada, o pessoal que é do Grêmio vai me cornetear, os colorados então vão me gozar até o fim da vida. Mas me lembra muito o estilo de jogo do Inter. O Bagé me lembra muito o estilo de jogo do Inter. É efetivo. Não importa o adversário, nunca é jogo fácil. Não se entrega. E agora sábado a reação foi impressionante, né? São Gabriel, se vencesse, estava classificado, saiu ganhando 1-0.
a tendência era o São Gabriel ir para cima e aí sim, pô. E o Bagé volta para o primeiro tempo, volta para o intervalo com o empate. Esse gol no primeiro tempo foi o fundamental. E aí Isso que não teve o Damasceno, né? Damasceno, cara que tá jogando Muita bola. Muita bola. Diga-se de passagem, isso é reflexo dos treinamentos dele, da rotina dele. É um cara que se cuida muito, bom de grupo. Fica aqui meu elogio pessoal, sempre o Matheus Damasceno. Não, mas ele merece porque ele dá dinâmica aquele meio campo do Bagé. Ele é um verdadeiro cão de guarda. E é um trator, né? É por isso que eu te digo que o Whindersson, o Bagé se assemelha muito ao Internacional. A função que ele faz no Bagé me lembra muito a que o Rodrigo Dourado faz. Ele fica entre os zagueiros. Exato. Tá? E aí o que acontece? Quando tem seja na esquerda ou na direita, uma cobertura, o Damasceno que chega. Michael Santana foi importante no último jogo. Também. Michael Santana, se tu perceber, fez o gol do Cruzeiro. E analisar um pouco mais. Vai virar para os 49. E muitas vezes tu percebe que isso até é uma crítica construtiva. A bola nem sempre chega direito nele. É verdade. E quando chega, ele faz alguma coisa. Verdade. Ele tem 3 gols na competição, mas a participação e o esforço dele é muito grande. É um jogador extremamente importante. Quando a bola chega nele, ele faz alguma coisa. E agora o Glória? E também outro fator nisso também, a chegada dos reforços foram muito importantes nessa reta final. Leomir cachou com a luva. É chuta-chuta, né? Abriu espaço e... O Helder, a própria entrada dele no campo já dá uma baita moral, né? Bom, todo mundo se lembra, a passagem que ele teve no Guarani. O Guarani foi fantástica. Fantástica. Na Avenida, aquele dia contra o Corinthians, não. Bolão que aquele louco jogou. É verdade. E mais o zagueiro Ricardo Vieira-Haus, que veio do Pelotas, que também trouxe muita segurança. Posição física, muito calmo. A bola alta. Muito também. calmo, muito calmo. Tanto que eu tenho um número aqui anotado nesse meu caderninho, que só eu entendo. Nos últimos 10 jogos, o Bagé engrenou a partir da 5ª rodada, contra o Cruzeiro. Então, da 5ª para a 14ª rodada, foi a última do sábado, foram 10 jogos. E nesses últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. Só perdeu pro Cruzeiro. Só perdeu pro Cruzeiro lá, em Cachoeirinha. Ou seja, deixa eu tentar fazer um aproveitamento, é quase 70% de aproveitamento. Tu vê, se não fosse aquele inicinho... E agora contra o Glória? Glória vem de boa campanha também, né? Glória vem de boa campanha, um time sólido, mas vem de troca de treinador. O treinador, o Júlio César Nunes, ele saiu do Glória para aceitar uma proposta do Ercílio Luiz, da Santa Catarina, que vai jogar Série D do Brasileiro, e assume na reta final o Jair Galvão. E aí já tem história aqui no futebol do interior gaúcho. Exato. E o que aconteceu? A imprensa de lá me relatou que a questão do processo de adaptação acabou fazendo com que o time perdesse um pouco de rendimento nessa reta final. E, por sorte, o Glória já tinha feito uma boa gordura. Então, o que eles acreditam? Agora, o treinador novo chegou quarta-feira passada. E agora eles vão ter semana cheia para treinar. Então, com certeza, o Glória já vem aqui com uma postura bem diferente para cima do Bagé. E é uma equipe pedra dura. Não vai ser jogo fácil. Não é perna, é pedra. O Yuri falou pedra dura e não perna dura, tá? Não, senão o pessoal confunde. Uma vez eu falei que a praça da estação era gordovia, aí me liga uma criatura perguntando por que eu tinha chamado lá de cornovia. É, isso acontece, né? O pessoal ouve aquilo que quer. E na tarde de segunda-feira, o Bagé anunciou 3 reforços para essa reta final. Então, vamos Porque a isso. segunda-feira, 15 de abril, era o último dia para inscrição de jogadores. E o Bagé já estava alinhavado com eles no domingo, só que anunciou só na segunda para ter a garantia de que ia conseguir escrever a tempo. E já que teve a garantia de que ia conseguir escrever a tempo, anunciou. Chegada de 3 nomes. O goleiro Vinícius, que estava no Pelotas, ele compôs o banco de reserva durante todo o gauchão, então ele não foi titular. Não queima ficha. Então, diga-se de passagem, quando eu me refiro a queima ficha, só pode assinar súmula 3 jogadores. Só podem assinar a súmula 3 jogadores que atuaram na Série A de qualquer estadual. Só 3 que podem, de jogador que atuou na Série A do estadual. Tu pode ter no grupo, não pode ter no grupo quantos tu quiser, mas assinar a súmula para entrar, seja titular ou esteja no banco, só 3. Ele era... E aí que tá. Ele era abaixo do banco. O Vinícius, ele estava no Pelotas, só que ele não entrou em nenhum jogo. Então, se tu não entrou, se tu compôs o banco, mas tu não entrou, tu não queima ficha. Mesma coisa foi o Pablo, o goleiro do Bagé, era da mulher. Então, do Bagé contratou 3 reforços, voltando. O Vinícius, que é do Pelotas, o
O Vinícius, que era do Pelotas, o Esquilo, atacante, joga da extrema esquerda, jogador de velocidade, de infiltração, que era isso que estava faltando do Bagé, que estava jogando na Portuguesa do Rio de Janeiro. Ele se destacou ano passado pelo Ipiranga, inclusive no Ipiranga, que era treinado pelo Márcio Nunes. Márcio Nunes, técnico atual do Bagé. E o outro reforço é o volante Digaô, que estava no Aimoré. Eu só confesso que eu não me lembro. Ele foi titular agora na Série A pelo Aimoré. O Digaô e o Esquilo, eles queimam ficha. Eu conheço o Diguinho. O Diguinho estava no Aimoré. Esses dois estão no Aimoré, isso eu tenho certeza. Esses dois queimam ficha. O Digaô pelo Aimoré e o Esquilo pela Portuguesa do Carioca, da Série A do Carioca. Bom, e aí o Bagé tem mais dois que também no grupo que queimam ficha, que são o Helder, pelo Avenida, e o Leomir, que estava jogando no Guarani de Minas Gerais, Série A. Então, aí que está o técnico Márcio Nunes, ele vai ter que administrar essa questão. E não é nada fácil. Porque o jogador não jogando é jogador descontente. Isso aí é um... Então tu tem que ter ele na mão, para ele aceitar, pra ele, entre aspas, comprar o projeto. É verdade. E o jogo então... Ainda não conversei com o Márcio Nunes sobre isso, mas eu acho que ele vai fazer revezamento conforme a necessidade da partida. Sim, até porque permite variação tática. É. Isso também, e o Márcio Nunes, ele não tem vergonha de fazer variação tática no jogo. Não. Isso também a gente não tem vergonha de falar. Bom, essas contratações são pontuais. O goleiro é porque o Bagé só tinha dois goleiros, o Pablo e o Thiago. E o Pablo ainda se machucou. Ele está no sacrifício. Agora que eu pode tentar se recuperar. E tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o São Gabriel. Tá fora, não tem o que fazer. E 0 cartões, exceto para quem toma terceiro cartão na última rodada. O Digaô, ele vem porque o Damasceno é outro que está no sacrifício. E o Evandro está voltando também. Ou seja, precisa então de um cabeça de área, nesse caso. E o Esquilo é uma lacuna que estava faltando na equipe, aquele jogador de extrema esquerda que tu fala. De velocidade, de infiltração. Inclusive quem tem feito essa função é o Gustavo Nog, que é lateral esquerdo, mas tem jogado bem, diga-se de passagem, mesmo improvisado. Foi a forma que o Márcio Nunes conseguiu utilizar os seus dois laterais esquerdos de origem do grupo, que é a Rafinha Carletti que é a grande vantagem. Eles combinam muito bem o Rafinha e o Gustavo. Aí que tá, qual é o elemento surpresa? Exatamente, porque a infiltração do Nog é muito boa. E ele tem um chute muito bom. Muito bom, muito forte. Quando encaixar aquele chute dele, é perigo rolando solto. E agora? E o Bagé, se passar pelo Glória, o jogo é domingo, 4 da tarde. Domingo de Páscoa, 4 da tarde. Estádio da Pedra Moura. Se passar pelo Glória, vai ter... o outro jogo é no outro domingo, né? É no outro domingo. É no outro domingo, no Zacarias. Os clubes estão se articulando para jogar nos finais de semana essa reta final, em vez de 4 domingo. Vamos ver o que a Federação da vai definir sobre isso. Se passar pelo Glória, vai pegar o vencedor de São Paulo e Ipiranga. Ipiranga sedento para sair dessa divisão de acesso. Clube que joga a Série C do brasileiro, né? E o São Paulo do São Paulo do campeão muito boa, do Badico. Meu grande amigo Rinaldo Costa, o Badico. Para os adversários, sempre perigoso. Parece que quanto mais pedreira, mais ele gosta. Então, e no outro lado da chave é Esportivo Lajadense. O Esportivo só com os jogadores cancheiros. É Atos, é Nena, é Zulu, Senhora. Charo, agora chegou também Diego Torres. É um timaço. E aí, vencedor esportivo Lajadense pega o vencedor de Guarani e Igrejinha. O Igrejinha, assim, foi a principal surpresa. Começou mal também, né? Também começou mal. E aí, de repente, se recuperou, já se garantiu, que o grande objetivo do pessoal do Igrejinha era se garantir na divisão de acesso. Não só se garantiu, como ainda se classificou. Mas, sinceramente, eu achava o grupo B mais polarizado. Tinha o Esportivo e o Glória, e depois vinham os outros. Bueno, vamos finalizar com o Guarani. Melhor campanha do Campeonato Gaúcho da terceira divisão, 2 vitórias, 1 empate e o time que me parece acertado. Bom, o pessoal sempre fica, mas foi contra o 12 Horas, mas foi contra o Novo Horizonte. Tá, meu amigo, pior se não tivesse vencido. Fez o seu papel. Uma informação, Guarani e Sapucaense, que é o próximo jogo da 4ª rodada, vai ser na Sexta-feira Santa. Opa, essa é novidade mesmo. Serviço. Guarani e Sapucaense vai ser na Sexta-feira Santa, às 13h30 da tarde. Os ingressos ainda não tem. Tá, vai ser depois da hora do senhor morto, tá? Pra quem gosta de participar de alguma procissão, já tem que saber. 13h30 da tarde. Porque isso é raro acontecer um jogo de Sexta-feira Santa aqui, né? Exato. Envolvendo aqui... Eu não me lembro o último. Olha, na boa, não me lembro. Olha que eu tenho
40 anos, sendo 35 acompanhando futebol. Não me lembro de um jogo sexta-feira assim. Mas é uma programação interessante, né? Bem interessante, bem interessante. Feriado. Já vou adiantar aqui previsão de sol para sexta-feira. Olha só. Então, Todos os caminhos levam ao estádio Antônio Margarida ou Estrela d'Alva, né? O Guarani mesmo tem adotado Estrela d'Alva nas redes sociais. Nas redes sociais. Mas o nome não trocou ainda, tá? Segue Estádio Antônio. Seu Toneca lá, patrono. E tu tocasse num assunto lá no início do programa e agora a gente costura. Tá. Terceirona. Terceirona ou o Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão? Quando eu falo em terceirona, não é jocoso, Não, pelo contrário, eu não acho jocoso. Não é jocoso, não é deboche. Sabe o que acontece? Eu vou te falar uma experiência própria. Eu, quando comecei a fazer esporte lá em março de 2017, guri novo, eu tava com... Velho foca, como a gente chama no jornalismo! 20 anos, não vou chegar usando e fazendo maluquice. Com o tempo eu vou colocando minhas convicções. Então eu vou usar exatamente a nomenclatura. Como a federação, tecnicamente, como a Federação Gaúcha chama de segunda divisão, eu chamava de segunda divisão. Mas aí com o tempo eu fui fazendo as matérias e aí o Bagé consegue o acesso, né? Naquele ano, contra aquele jogo histórico contra o Três Passos. E aí, gente que não acompanha tanto o esporte, e até que acompanha, chegava e me perguntava: o Bagé então conseguiu o acesso na segunda divisão. Tá, então subiu para a Série A? Eu não, subiu para a divisão de acesso. Ele tá, mas é a segunda divisão. E aí foi uma pessoa, aí veio uma segunda pessoa me falando a mesma coisa, veio uma terceira pessoa, aí veio uma quarta pessoa, foram 4 mesmo. E eu, opa, calma aí, cheguei pro meu editor, posso chamar de terceirona? E eu também tive como respaldo. Para confundir o leitor, o ouvinte. Praticamente todos os sites, jornais que cobrem futebol no interior, eles chamam de terceirona. E diga-se de passagem, veículos de comunicação sérios, com credibilidade. Um exemplo, Diário Popular, chama de terceirona. Zero Hora chama de terceirona. Tá, mas nem digo Zero Hora porque é da capital, mas eu digo os da Diário Santa Maria chamam de terceirona. Que poderiam estar diretamente envolvidos, ou estão diretamente envolvidos também, no campeonato. Eu acho que eu não vejo problema nenhum. Eu acho que os próprios dirigentes do Guarani abraçam essa ideia. Sim, eles chamam. Pra eles não é problema. Sim, até porque agora, se chamar de segunda divisão, tu acaba confundindo as pessoas. Mas claro, evidente. Então não é desdém do campeonato. É que o pessoal gosta de fazer aquele eufemismo, né? Aquela suavização das expressões. Mas o mais engraçado... O gauchão é o gauchão, aí a segundona é a divisão de acesso, a terceirona é o campeonato gaúcho da segunda divisão. Mas ainda assim eu ainda tenho minhas dúvidas se não era melhor a segundona, então, né? Já que tem a terceirona, então vamos chamar outra segundona. Bom, esse argumento é plausível. Eu não sei se ainda mas há alguns anos... É plausível. Sabe que o Guarani... Uma pessoa chega pra mim, mas tu chama de terceirona não, por que não chama de segundona então? Isso sim é um fato a ser pensado e analisado. Sabe que o Guarani era o único clube gaúcho que era campeão das 3 divisões, né? Exato. O único clube gaúcho campeão das 3 divisões é o Guarani de Bagé. E quase o Bagé foi. E quase... Se não fosse essa... Desculpa a palavra, grosso modo, mas agora eu vou falar. Essa porcaria de colocar Inter e Grêmio numa terceira divisão. Que foi... mas eles não sobem. Mas até chegar a final eles eliminam. Agora deu, né? Mas até chegar a final eles eliminam. Mas eles não sobem. Mas até chegar a final eles eliminam os outros. Que montam todos. Aí o Internacional, o Inter e o Grêmio, campeão da Série A, eles já têm as divisões, eles já têm a vaga deles. Foi campeão da Série Bagé. Mas é porque botar o Sub-23 pra jogar, vai fazer torneio amistoso na Europa. Mas sim, faz que nem o Grêmio, ele botou agora o faz excursão. Exatamente, faz uma excursão lá, saiu. Deixa o interior lá. Então, prejudicou o clube, prejudicou o campeão moral naquele ano foi o Bagé e o vice Igrejinha. Aí o Bagé ganhou um título, uma tacinha lá de campeão do interior. Uma semifinal foi Grenal e outra semifinal foi o Grenal DB e na outra semifinal Bagé e Igrejinha. Bagé e Igrejinha. Mas campeão, moralmente, campeão Bagé e vice Igrejinha. Mas aí que tá, isso aí causou tanto desconforto que só foi naquele ano. Agora azar dos Negros justamente no ano do Bagé. Não, agora deu, né? Deu, né? Pelo menos pra isso serviu, né? Sim, pelo menos para reflexão. Tem certas coisas que, embora negativas, pelo menos ela serve para aprendizado de reflexão, né? Talvez se não tivesse esse fato negativo, não seria feita a reflexão. Olha que profundo. Não, tem que dizer, nós estamos filósofos.
Pra gente encerrar aí, até porque, enfim... Guarani, vamos Não. a partir do Guarani, que a gente ficou falando sobre nomenclaturas. Exatamente. Vamos aprofundar o time, sim. O time do Guarani. O time do Guarani vem com uma proposta bem diferente este ano. Começa pela comissão técnica com o Wanderson Pereira. Um dos pedidos que a diretoria que reassumiu o Guarani, né? É verdade, o amigo Heráclito Moreira, presidente. A gente sabe que na prática todo mundo ajuda e todo mundo trabalha. Mas alguém tem que assinar a ficha lá como responsável. Presidente, fulano de tal, sabe? Sobrou pra ti, tá? Não teve jeito. A canetaça é teu. Mas enfim, o que eles primaram? Pelo profissionalismo. E é isso que o técnico Wanderson Pereira tem lhe dado. O ambiente tem percebido que é muito bom no meio campo. Com tranquilidade, com calma, ele tem o... Ele me parece bem calmo também. Ele é calmo, ele fala o boleirês, que é o fundamental do mas atleta. quando chegou na hora de conversa sério, eu percebo lá nos dias que eu vou, que eles sabem separar as coisas. Então, e isso eu acredito que vai trazer vão colher muitos frutos. E o Guarani podia ter E o Wanderson sempre, grande, né? E o Wanderson sempre fala, nós queremos estar bem nos mata-matas. Até porque, convenhamos, essa primeira fase são 10 rodadas. Ano passado, pra quem não se lembra, o Guarani ficou fora por um gol. É muito arrastado. Um gol na semifinal. Tomou um gol do Farroupilha. Não me conformo até hoje. O time do Guarani era muito melhor que o do Farroupilha. Bom, o reflexo vocês podem ter visto esse ano com o Farroupilha na divisão de acesso. E mesmo assim, o finalzinho ainda deu uma engrenadinha ali, né? Engrenadinha. Exato. Para não ver, não tem povo no futebol. Não tem mais. Ainda mais com esse futebol com prevalecimento tático. Muitas vezes mais tático do que técnico. Isso dá muita brecha para time menor vencer. Eu não tenho dúvida que se o Guarani tivesse subido ao invés do Farroupilha, o Guarani não estaria rebaixado esse ano. Não tem dúvida nenhuma. E teria feito uma campanha, no mínimo, razoável. Eu vou comprar essa ideia toda. Também. E o time do Farroupilha ano passado cá pra nós. Badicão, tu sabe que eu sou teu fã, né? Sou fã número 0, meu amigo Badicão. Foi uma bola na área do Farroupilha. A bola, literalmente, o pessoal dormiu. O pessoal da zaga do Guarani dormiu e agora entrou. E depois o Guarani não conseguiu mais furar, porque aquele time se encerrou, né? O mais experiente daquele time era o centroavante Paulão, que não estava naquela semifinal. Ah, é verdade. De repente, se tivesse ali, faltou um cara ali pra pisar em cima da bola. Pessoal, calma. Faltou o que chamam os goleiros de presidente, né? Exato. Faltou o presidente dentro do campo. Mas, esse ano o Guarani vem outro time muito bom tecnicamente, principalmente para o nível da competição. Chegou, fez o papel de casa, atropelou 12 horas. Como tinha que ser. Até os Bateu fora de casa no Horizonte. 12 horas, eles nem recebem salário para jogar. 12 horas, eles recebem auxílio. E esse auxílio é só para arcar com os custos. São todos jogadores amadores. O 12 Horas é um projeto social da periferia de Porto Alegre, do bairro que eu não me recordo. Muito interessante. Eu não vou dizer que é mais ou menos o que o BBC faz no basquete, mas é algo parecido, né? Se tu vai analisar. E aí tu... Que aqui o pessoal pensa já na profissionalização, só que lá... E aí tu puxa pra periferia de Porto Alegre, a dramaticidade é ganhar. Aquelas zonas lá, Vila Cruzeiro, Restinga, coisa lá, IAPI, tem uma zona lá do IAPI que é padrão médio. E nada como um esporte para aliviar um pouco a tensão, né? Não resolve, mas alivia. Alivia, sem dúvida. Depois vence o Novo Horizonte, uma vitória 1-0. O Novo Horizonte, a proposta dele, não digo anti-jogo, mas eles estavam abdicando. E aí que tá, e esses jogos de terceirona, meu amigo, é muito chato de fazer. E agora pega o Rio Grande, no segundo tempo que o Guarani praticamente dominou. O empate não foi mau resultado. E podia ter ganho, né? Porque empatar com o Rio Grande lá nunca é mau resultado. Mas podia ter ganho. A impressão que me deu ouvindo o jogo é que realmente o Guarani ficou e teve uma hora que simplesmente foi pra cima, apurou. Podia ter ganho. Ficou a sensação de que aqueles 2 pontos poderiam ter sido conquistados. Mas também não é nada de negativo, por causa que agora é líder da chave e agora recebe o Sapucaense em casa. E com certeza... Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, repetindo, o Guarani Sapucaense vai ser 13h30 da tarde na Sexta-feira Santa, repetindo esse serviço do jogo. Então tá, meu irmão. Algo mais pra gente encerrar aqui esse nosso bate-papo? Que eu quero vir de novo. Gostou da experiência? Tive muita pouca experiência com rádio, então... Isso aqui é o nosso rádio televisivo, ou nossa TV irradiada.
Ainda não descobri o que vale, em qual formato eu classifico isso daqui. A gente está navegando nessas mudanças. E foi, antes que eu me esqueça, foi uma honra me receber aqui, tá? No nosso estúdio, poder bater um papo, conversar, porque como eu te disse... Pra mim que é uma honra, no bom sentido, vou ter que puxar um saco um pouco agora. No bom sentido, estou usando o teu nome, no bom sentido, para alcançar um público expressivo, porque tu te vende sozinho, tia. Não, capaz, tá louco. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter comparecido, batido um papo conosco. Tu sabe que eu vou te chamar mais vezes agora que tá ralado, né? Aliás, o Yuri, meu amigo Eduardo Palmeira, economista também, é professor da Faculdade Ideal, economista da Unipam, ele sabe que volta e meia eu vou chamar eles. Meu amigo Josias Borges também será chamado aqui, aquela grande figura, especialista em sushi, rapaz. Ele é especialista em mercado financeiro e em sushi também. Qualquer hora dessa ele vai bater um papo com a gente a respeito de comida japonesa. Ele adora. Não, o homem, papai de família, né? Papai daqueles responsáveis. Volta e meia eu vejo ele passando com a filhota. E aí o Josias a gente vai chamar ele aqui para bater um papo. Nosso colega, aliás, também de profissão. Também, outro jornalista. Mercado financeiro, sushi, mas jornalista. Tem de tudo um pouco. Então, mais uma vez, só agradecimento. Gratidão por ter vindo aqui conosco, participar dessa empreitada diferente que é o Impauta. E te prepara que em breve tem de novo, né? Então tá, está Quem aí. sabe, já vamos acertar aqui, ó. Já vou te deixar o convite. Depois do segundo jogo entre Bagé e Glória. Depois do segundo jogo? Depois do segundo jogo. Vamos falar. Tomara que a gente fale da classificação do Bagé. Dos 180 minutos do acesso que está. É verdade, porque aí vai ser também outra pedreira. Agora terminou o jogo fácil, né? Aliás, nunca teve. Não teve jogo fácil. Até contra o Farroupilha, que foi na entrada da chave, foi um parto pro Bagé. Exato. E o Guarani um pouco mais avançado, quem sabe até virtualmente classificado. Porque, convenhamos, essa primeira fase é muito chata. E a segunda fase não é mata-mata, né? A segunda fase é a terceira. Vai ser quarta. Ah, vai ser? Já, pelo menos. Em 2017 no Bagé, que eles fizeram ainda mais uma segunda fase. Claro, também tem outro lado que mantém os jogadores empregados também, né? A gente sabe que a realidade é complicada, os campeonatos de tiro curto. Sabe que, já trazendo uma informação, né? Sabe que a partir do ano que vem, as datas FIFA, o Campeonato Brasileiro vai ser interrompido. A partir do ano que vem, 2020, nas datas FIFA, o Campeonato Brasileiro será interrompido. Menos competições de acesso. As competições de acesso vão... Então você se prepare aí, você quer assistir jogo do Grêmio, do Inter, tá preocupado porque vai ter jogo do Brasil, e aí convocam lá o fulano, o Beltrano, vai ter jogo da Argentina, convocam o Kahneman, o Cuesta, para fazer a dupla de zaga. Pá, não se preocupe que ano que vem termina isso. Bom, pessoal, vocês puderam conferir então este panorama muito especial. Nosso agradecimento mais uma vez ao jornalista Yuri Couvo Dias, que colaborou para que a gente pudesse levar essa programação especial, essa entrevista especial aqui no Impauta para vocês. Nós já vamos ficando por aqui para não estourar muito tempo no programa, destacando mais uma vez que o Impauta é um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, na Monsenhor Gustavo Hipólito 393, fone 3241-4886. Também temos o patrocínio das mensagens de paz. E a mensagem de encerramento do programa de hoje traz o seguinte: nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de uma hora para outra a sua vida se transforma. Também conosco, como apoiador, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, claro, sempre destacando as celebrações na Matriz do Crucificado, na Paróquia da Crucifixão, lá no bairro Getúlio Vargas. Aliás, esses dias passei por ali e tinha uma plaquinha destacando que o salão da Paróquia da Crucifixão é disponível para aluguel de festas e eventos. Isso, claro, gera dinheiro também para manutenção do trabalho da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé. Então, você quer lá no bairro Getúlio Vargas, quer fazer alguma celebração, só entrar em contato lá com a Reverenda Ana Maria, o Reverendo Rodimar, na igreja, na Matriz do Crucificado ou na própria Paróquia da Crucifixão, agendar ali o seu horário, enfim, que vai ajudar bastante, pode ter certeza disso. Grande abraço a eles. Paróquia da Crucifixão, Matriz do Crucificado e as capelas de São Lucas, São Marcos e São Felipe. Ficamos por aqui, destacando, não perca, próximo sábado, 10 horas da manhã, a live do Impauta. A gente depois vai adiantar alguns dos assuntos aqui. Só para não dizer que eu não falei no noticiário, né, gente? Porque também encerrar o programa sem entrar em notícias fora a questão do esporte, tem repercussão mundial nesta terça-feira, é claro, todo mundo sabe.
a situação do incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, ou de Notre-Dame, em Paris. Pessoas ligadas à cultura em todo o mundo lamentando o incêndio, que danificou grande parte da estrutura da catedral em 800 e lá vai pedrada de anos. Né? Fato realmente triste para a história mundial, o incêndio na Catedral de Notre-Dame. E temos aqui em nível estadual um destaque das últimas horas, é claro que tem repercussão hoje em todo o Brasil, a autorização por parte da Justiça para um casal plantar em casa a planta da maconha, a cannabis sativa. Um juiz de Canoas autorizou. A menina, filha do casal, tem 9 anos, sofre de uma doença degenerativa e a autorização é que eles possam plantar em casa para extrair o óleo do canabidiol. Aliás, esse foi um assunto agora do Fantástico no último domingo. O canabidiol foi liberado pela FDA, que é o órgão que libera o consumo de alimentos e também é a espécie da vigilância sanitária dos Estados Unidos. Tanto que as lojas lá, a expectativa de faturamento já para o ano que vem passa de $1 bilhão, bateu nos 522 milhões, agora para 2019 a expectativa, para o ano que vem vai passar de 1 bilhão. E o pessoal está liberando lá o canabidiol. E aqui, para a extração do óleo, não é para fumar maconha, para a extração do óleo de canabidiol, a Justiça autorizou os pais dessa menina de 9 anos a plantarem e extraírem o óleo. Isso seria, é claro, um processo muito mais barato e destinado para o tratamento da menina. Então essa é uma decisão polêmica, hoje tem tudo que é lugar, também não pode faltar aqui no Em Pauta, porque senão a gente deixaria de trazer informação, e esse tipo de informação a gente traz aqui justamente pela questão da curiosidade e pela questão da informação aos nossos amigos internautas. Pessoal, tudo de bom para vocês, aguardá-los-ei, como diria o ex-presidente Michel Temer, o detido solto Michel Temer, no próximo sábado, 10 horas da manhã, com mais um Em Pauta ao vivo no Facebook. A todos, uma excelente semana, fiquem com Deus, cuidem-se e dá-lhe Grêmio no Grenal. Abraço.